Pronto, vamos começar então, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Mais uma última aula, a quarta aula sobre a santidade. E nós pedimos a Ti, Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor já ensinou tanta coisa sobre a santidade nessas aulas. E nós pedimos a Ti, Deus, que o Senhor faça com que essa teoria se torne prática nas nossas vidas, que não seja somente uma aula legal, um material legal de estudar, mas que realmente a tua voz ecoe dentro de nós, que a tua voz transforme a nossa mente e o nosso coração, mexendo no nosso pensamento, para alterarmos o nosso sentimento e mudarmos o nosso comportamento. Obrigado, Deus, pela vida de cada aluno aqui, de cada pessoa que está assistindo essa aula, que o Senhor nos conduza com o Teu Espírito Santo e com a Tua Palavra, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor em nossas vidas. Oramos tudo isso agradecidos, oramos em nome de Jesus, amém. Muito bem, pessoal, hoje é a última aula da santidade, então, é claro que o assunto não termina aqui, tem muito mais coisa para ver, mas o bloco de santidade que a gente está vendo dentro do Ser Metodista Livre acaba hoje. E o último tema que a gente vai falar da santidade, olhando para... Acho que hoje foi legal para quem assistiu todas as aulas de santidade. A gente fez um resumão, eu fiz um resumão geral, né? Eu peguei tudo que... Obrigado. Eu peguei tudo que eu tinha dado de aula para vocês, aí compilei para fazer uma coisa mais curta e direta, que pudesse falar sobre santidade, né? Então a ideia é mais ou menos essa para os outros meses também. Que a gente possa estudar sobre a revelação. Mês que vem é a revelação. A gente vai estudar sobre a revelação, entender a revelação, a importância da palavra, o que a palavra traz de conteúdo para nós. E aí no último domingo a gente vai falar sobre a revelação, como que a palavra de Deus é importante para nós como Metodista Livre, né? E hoje a gente teve essa pregação, né, sobre a santidade. Eu acho que quem assistiu às aulas percebeu que tudo que eu falei na pregação hoje, eu falei aqui na aula. Se você não assistiu ainda, está tudo gravado, a gente pode mandar para você assistir essas aulas, inclusive essa também. Mas hoje a gente vai falar sobre um tema bem polêmico dentro da santidade, dentro da Metodista Livre, que é a santidade e a inteira santificação. A inteira santificação, durante muito tempo, ela é muito mal compreendida, né? Porque eu lembro que eu tenho uma tia, né, que ela fala assim, com a boca cheia, que ela recebeu a inteira santificação. Eu ficava tentando entender o que é receber a inteira santificação. Eu entendo o que é receber o batismo com o Espírito Santo, eu entendo o que é ter uma experiência profunda com Deus, eu entendo o que é experimentar o amor de Deus de uma forma sobrenatural, mas eu não entendo o que é uma pessoa chegar ao ponto da inteira santificação ou ao ponto da inteira perfeição. E a perfeição, eu falei para vocês numa outra aula, que a perfeição que a palavra de Deus fala no grego, ela não é a perfeição que a gente está imaginando. O problema é que quando a gente fala em perfeição da santidade, ou a inteira santificação, a gente logo imagina um super-herói, um super-crente, que não peca mais, que não tem mais pensamento errado, que não fala mais por impulso, que não erra, que não peca, que não falha. Mas não, essa questão da inteira santificação, essa perfeição, ela não tem a ver exatamente com a perfeição, a impecabilidade e a infalibilidade, mas ela tem a ver com a inteireza. A palavra usada em grego é teleousis, e a teleousis é uma palavra que trata de uma plenitude, de uma integralidade na busca do Senhor. Então eu quero ler um texto com vocês que está em João, capítulo 6, versículos 60 a 69. O texto diz assim: ao ouvir isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem consegue ouvi-la? Jesus está falando uma palavra muito dura para as pessoas, né? De santidade, de viver em santidade. E aí as pessoas falam isso: nossa, quem consegue ouvir isso?
Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair, e prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? E Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem nós iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então, quando a gente olha para essa parte do texto que diz: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e deixaram de segui-lo, significa que teve alguns que abandonaram a fé, que abandonaram seguir a Jesus, que queriam ter uma vida mais fácil, que queriam ter uma vida cristã mais superficial, mais amena, sem muita responsabilidade. Você entende? Tem gente que quer viver a vida cristã assim. Tem gente que quer ver a vida cristã assim: não, mas eu não preciso ir na igreja. Não, mas eu não preciso dar oferta, dízimo, essas coisas mexem comigo, eu não quero. Existem pessoas que não querem viver a vida cristã na integralidade. E é isso que eu estou falando para vocês. O que é a perfeição? O que é a inteira santificação? A inteira santificação é uma vida totalmente dedicada ao Senhor. É uma vida desses 12, porque Jesus falou para eles assim: vocês também não querem ir? Pode ir embora. E olha só que Jesus, ele não está aqui desprezando as pessoas. As pessoas que abandonaram Jesus queria que todo mundo ficasse. Mas as pessoas falaram: não, essa palavra não dá. Não, vem todo domingo para a igreja? Não. O quê? Dízimo? Não, isso não estuda não. Deixa para lá. Eu vou vivendo minha vida, assisto um culto no YouTube, eu faço um louvor, eu coloco uma musiquinha e beleza. A inteira santificação é uma vida dedicada ao Senhor. Isso é a santificação. Então, a inteira santificação é a obra de Deus subsequente à regeneração, pelo qual os crentes estão sendo transformados à imagem de Deus. Lembra do golfe, né? Então assim, regeneração, a bolinha saiu, começou o processo de santificação. A inteira santificação faz parte desse processo, mas assim, muitas pessoas começam esse processo. Você entende? Muitas pessoas entregam a vida para Jesus. Um dia lá atrás eu entreguei minha vida para Jesus, mas não são todos que realmente estão vivendo essa vida dedicada. Então, esse processo, esse ato de Deus pelo qual os crentes são libertados do pecado original, da depravação, e são levados a um estado de inteira devoção a Deus e a santa obediência no seu amor, visando a perfeição. Então essa é a definição de inteira santificação. Então quando a gente fala de inteira santificação, a gente fala de inteira devoção a Deus e de santa obediência, segundo essa definição de inteira santificação feita pelo Dr. Kevin Manoia. O Dr. Kevin Manoia, ele foi um dos bispos da igreja dos Estados Unidos, né? Eu acho que ele morou no Brasil, né? Eu não conhecia. Acho que eu conheci alguém da família que veio uma vez aqui e eu conversei com os familiares, um filho dele. O Kevin mesmo? Fala português. Então esse Kevin que escreveu essa última matéria vai falando sobre isso, e ele trouxe essa definição de inteira santificação. Então a santificação, nessa definição se define inteira devoção a Deus e santa obediência. Só que eu vou colocar a santa obediência dentro da inteira devoção, tá? Então eu vou eliminar aqui a santa obediência, porque dentro da nossa devoção a Deus está a
santa obediência. Então, para a gente entender o que é essa vida de devoção, de inteira devoção ao Senhor, a gente precisa entender o que está escrito em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, que eu citei na pregação hoje, tá? O texto diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes que pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, colocando esse versículo de uma forma mais simples, ele diz assim, Paulo diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes que pelas misericórdias de Deus. Então, assim, isso aqui é um pedido encarecedor para a igreja. Vocês entenderam? Não é assim, você pode pegar um cafezinho para mim? Não. O Paulo, ele está olhando para a igreja e está falando assim: eu rogo para vocês, irmãos, e não é nem por mim, é pelas misericórdias de Deus. Você entende quão importante é esse pedido de Paulo? Paulo, ele não está falando com aqueles que abandonaram Jesus. Paulo está falando com aqueles que falaram: como que eu posso buscar outro? Porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Não tem outro Deus, só tem o Senhor. Eu quero me dedicar ao Senhor, e só ao Senhor. Você entende? Então, assim, é para esses que Paulo está falando. Irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. Primeiro, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável. Segundo, que não se amoldem ao padrão desse mundo. E terceiro, que transformem-se pela renovação da sua mente. Para quê? Qual que é o propósito de tudo isso? Né? Então você tem aqui uma chamada, você tem aqui uma missão, que é oferecer, não amoldar esse mundo e transformar-se, e você tem aqui um propósito. E o propósito disso tudo é para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que você tenha uma inteira devoção a Deus, que em outras palavras eu também posso chamar de buscar a inteira santificação. Então, essa devoção, essa inteira devoção, ela é, na verdade, quando a gente fala sobre inteira devoção a Deus, quando a gente fala sobre inteira santificação a Deus, na verdade nós estamos falando de um novo estilo de vida. Porque você vai mudar o seu estilo de vida, você entende? Se antes você não tinha Deus e agora você tem Deus, mas você não tem Deus simplesmente porque você veste uma camisa escrito Jesus, ou uma camisa da igreja da vila. Não, você vestiu muito mais do que isso. Você resolveu viver uma vida devota ao Senhor. Você decidiu viver uma vida de profundidade com Deus. Você não quer viver no campo da superficialidade, você quer viver experiências profundas com Deus. Por isso você vai se dedicar, por isso que você vai se doar, por isso você vai vir para o culto, você vai se dedicar na escola dominical, você vai ler a palavra, você vai participar de vigílias, você vai se engajar. Por quê? Porque é um novo estilo de vida. E esse novo estilo de vida não é feito simplesmente pela nossa vontade, pela nossa força humana, mas é o que? Uma capacitação do Espírito Santo para cada um de nós. Se você tentar viver esse estilo de vida pela sua própria força, você vai virar um fariseu. Se você tentar viver a santidade, a inteira santificação pela sua própria força, primeiro que você não vai conseguir, segundo que você vai virar um legalista. E você vai achar que você está quase ao ponto de ser perfeito, e você vai começar a ser aquela pessoa que aponta o dedo para as outras e fala assim: ah, esse aqui bebeu, ah, esse aqui saiu, foi para balada, ah, esse aqui fez isso ou fez aquilo. Você entende, pessoal? A gente não pode buscar a inteira santificação pela nossa própria força. Então, como diz o texto de Paulo aos Romanos, a inteira devoção, ela precisa que vocês ofereçam
ao Senhor a sua vida como sacrifício vivo, ele fala para que nós não nos amoldemos a esse mundo, e ele fala para que nós transformemos pela renovação da nossa mente e do nosso coração. Eu vou falar sobre cada uma delas e terminar a aula, tá? Então, primeiro, ofereçam-se ao Senhor. Ele fala, ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável. E a primeira coisa que você entende quando você se oferece é uma consagração. Aliás, a gente está precisando fazer a consagração das crianças, né? Porque nasceu um monte de criança na pandemia e a gente precisa fazer a consagração das crianças, né? O berçário já ficou pequeno, né? Então a gente vai ter que... e a gente vai consagrar. Mas o que é consagrar as nossas crianças? Nós estamos pegando as nossas crianças, assim, nós queremos entregar ao Senhor e nós queremos colocar elas nas tuas mãos, Deus. Protege, abençoa, guia, dirige, ensina as nossas crianças a andarem nos caminhos do Senhor. Mas você também tem que se consagrar. Você também tem que se oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável. Lá em Levíticos capítulo 27, 8 diz: consagrem-se, porém sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que os santifica. Olha a santidade aí. Olha a santidade aí. Santidade começa com a nossa consagração. E eu vou dizer para você, se você quer viver uma vida cristã meia boca, você não se consagra. Se você quer viver uma vida cristã meia boca, mais ou menos, você não se consagra. Mas quem se consagra é porque está vivendo essa inteira dedicação ao Senhor. A gente precisa sair do nível de mediocridade e começar a entrar num nível de profundidade na presença de Deus. Isso é santidade. E isso é estar engrenado na inteira santificação. Então, oferta é sacrifício. Eu sempre falo, né? Oferta é sacrifício, dízimo é obediência. Né? A gente não dá dízimo, vou sacrificar o meu dízimo. Não, você dá dízimo, porque se você é cristão, você dá dízimo, porque a palavra de Deus fala para te dar dízimo, então te dá dízimo. Mas a oferta é diferente do dízimo. Por que se eu já dei o dízimo, por que eu preciso dar mais? Preciso dar mais. Não, você dá mais porque é oferta. Eu dou uma oferta para ajudar nisso, eu dou uma oferta para ajudar naquilo, eu dou uma oferta dominical, eu dou uma oferta de gratidão, eu dou uma oferta de... eu já vi gente que... lá na Igreja Coreana, era um negócio muito louco, que deu a oferta de gratidão da herança do pai, né? O pai faleceu, e aí o pai é um crente dedicadíssimo, e aí os filhos conversaram entre eles e falaram assim: a gente quer dar uma oferta de gratidão, a gente vai dar toda a herança que o pai deixou pra gente, a gente vai dar para a igreja, que eu acho que meu pai vai ficar super feliz com isso. Os caras davam, né? Mas é o que? É uma oferta, é um sacrifício, né? Então assim, quando nós nos oferecemos, é um sacrifício ao Senhor. E quando você abre em Efésios capítulo 5, eu ia ler só alguns versículos, mas quando você abre em Efésios capítulo... Abre comigo aí, que eu não coloquei na tela, não. Quando você abre em Efésios capítulo 5, pessoal, olha só como que Paulo, ele fala para nós sobre a... Como é que eu desliguei meu Wi-Fi aqui? Olha só o que Paulo fala em Efésios capítulo 5, pessoal, é muito interessante. Ele fala assim: olha, portanto sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável. Olha só, o versículo primeiro é esse. Olha o que vem depois. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas são próprias para os santos, não são próprias para os santos. Não haja com obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, e não que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Deus, no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz.
Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça, verdade. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas da terra. Não vou continuar, pessoal, mas assim, se você ler o capítulo inteiro de Efésios, o que ele está falando? Tenham um novo estilo de vida. O que você fazia antes, quando você era carnal, não faz mais. Eu vou dizer uma coisa para você, se você abrir em 1 Coríntios capítulo 3, você vai ver que Paulo ele fala que existem crentes carnais e crentes espirituais. Já não estou falando nem de não crentes. Podem haver crentes carnais, mas a nova vida que nós temos em Cristo é uma vida que muda o nosso estilo de vida. Então ofereçam-se ao Senhor. Segundo ponto que eu penso é que nós precisamos entender não se amoldem. E quando a gente fala em não se amoldem, pessoal, é que nem bolo. Se você faz um bolo na forma redonda, o bolo vai sair redondo. Se você faz um bolo na forma quadrada, vai sair quadrado. Então, qual a forma que nós temos para o cristão? A nossa forma é Cristo. A nossa forma é Cristo. Então, coloque-se em Cristo e não no mundo. Na verdade, a ideia é qual que é o parâmetro da sua vida. A quem você olha de exemplo para você seguir? São as pessoas? É o pastor da sua igreja? Pessoal, nenhum pastor é perfeito. Todo pastor é imperfeito. O pastor erra. O pastor é falho. O pastor é humano. Não se amolde ao pastor. Não se amolde. O pastor é falho. Amolde-se a Jesus. Amolde, pega a forma de Jesus. Não pega a forma de ninguém aqui no mundo. Não pega a forma de ninguém aqui na terra. Pega a forma de Jesus. Não se amolde ao padrão desse mundo. Se amolde a Jesus Cristo. Porque o objetivo é que nós sejamos a imagem e semelhança. E você percebe, pessoal, que Deus nunca falou para você se tornar Deus. Deus não falou assim, eu quero que você seja Deus. Não, eu quero que você seja a imagem e semelhança de Deus. Porque tem coisas que Deus não faz e que a gente precisa fazer. Por exemplo, se arrepender dos pecados. Deus nunca vai se arrepender dos pecados porque Ele não peca. Mas nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados todos os dias. Qual que é o seu parâmetro? Para quem você está olhando para se tornar cristão? Para os seus líderes? Para o mundo? Para as estrelas do Evangelho na internet? Ou você está olhando para Jesus Cristo? Né? Então, Filipenses capítulo 2, também coloquei o capítulo inteiro, porque é muito interessante você pensar em Filipenses capítulo 2. Eu queria só colocar aquele versículo 5, que fala assim, que a sua atitude seja a mesma de Cristo Jesus, que não usurpou ser igual a Deus, né? Mas se você abrir a sua Bíblia em Filipenses, você vai ver que tudo naquele capítulo fala para você não se amoldar a esse mundo, mas que o seu padrão seja sim o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a última coisa que eu quero falar para vocês é transforme-se. E a primeira coisa que a gente fala de transformação é uma coisa chamada metanoia, que é a mudança da nossa mente. Nós precisamos mudar a nossa forma de pensar, né? É a metanoia, a transformação da nossa mente. Aí eu criei uma outra palavra, pessoal, nem sei se está certo, né? Os médicos aqui vão até ficar bravos comigo. Eu criei uma nova palavra. Se existe a metanoia, existe a metacárdia, que é a mudança do nosso coração. Se cardiologista é o médico que cuida do coração, né? E meta é transformação, não é uma metanoia, mas é uma metacárdia. Inventei essa palavra, pessoal. Eu até procurei na internet, existe um remédio chamado metacárdia, que é um remédio de coração, nem tem no Brasil, só nos Estados Unidos. Mas por que eu estou falando da metacárdia? Porque precisa haver uma transformação não só na nossa mente, mas precisa haver uma mudança também no nosso coração. E essa é a definição de santidade. Santidade é a mudança comportamental gerada por uma transformação radical na nossa mente e no nosso coração. Não adianta você só mudar o intelectual, você tem que mudar os seus sentimentos. Não adianta só você mexer no seu pensamento,
você precisa mexer também no seu sentimento, nas suas emoções, porque elas também precisam ser transformadas pelo poder de Deus. Então 2 Coríntios 3, 16 e 18 diz assim: mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o seu Espírito, ali há liberdade. E todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados de glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. E eu termino a aula, a minha parte da santidade, que nós estamos aqui 4 aulas falando sobre santidade, trazendo um texto de um dos livros da Bíblia que tem o nome mais bonito, livro de Joel, né? Joel, opa, eu voltei, o que eu fiz aqui? Joel capítulo 2, 13 e 14 diz assim: rasguem o coração e não as vestes. Entende, pessoal? Muda lá dentro e não só por fora. Rasgue o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envie desgraça. Talvez Ele volte atrás e arrepende-se, e se passar, deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas de amada para o Senhor, o seu Deus. Então, resumindo a inteira santificação é a pureza das nossas intenções. A inteira santificação é a entrega de toda a vida e o nosso coração a Deus. É o desejo de deixar Deus governar os nossos sentimentos. Consagrar não apenas uma parte, mas todo o nosso coração, corpo e substância a Deus. Buscar a mente de Cristo, capacitando-nos a andar como Cristo andou. É a circuncisão do coração e de toda sujeira, toda poluição, tanto interna como externa. É a renovação do coração para viver a imagem de Deus aqui na terra. A inteira santificação é amar a Deus de todo o coração e amar ao próximo como a nós mesmos. Amém? Senhor Deus, obrigado, Pai, por essas 4 aulas sobre santidade, sobre santificação. Pedimos que o Senhor continue a falar nos nossos corações e nos ensinar sobre esse ponto tão importante da vida do cristão e da nossa vida como metodistas livres. Pai, nós te agradecemos, entregamos todas essas aulas nas tuas mãos e que ela possa gerar uma transformação boa em nossos corações e dentro da nossa igreja. Oramos agradecidos, oramos tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Agora, pessoal, eu queria ouvir comentários.